Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance da Fiel, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as notícias do Corinthians direto do CT com jornalista que inclusive ali entrevistou torcedores das organizadas que visitaram o CT nessa manhã e estão conversando ali com os dirigentes e jogadores. Vamos trazer também a preparação do Alvinegro para esse duelo de domingo na Vila Belmiro. Tem tudo para ser um grande jogo. Antes de soltar o vídeo para a gente analisar, para a gente reagir, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão você encontra aqui no nosso canal Futilance da Fiel. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os jogos dessa sexta-feira. Pela comissão técnica da seleção brasileira. Vou chamar o Rafael Valente agora, porque do outro lado tem um Corinthians que vem de derrota. Não sei se está pressionado, mas é um Corinthians que, claro, precisa voltar a pontuar no Brasileiro. Rafa. Fala, Bruno, bom dia para você, para os amigos do estúdio, para o fã do esporte. O Corinthians vem pressionado, sim, a gente pode dizer que é um começo de pressão, talvez possa até ser uma pressão maior caso o Corinthians saia derrotado no clássico contra o Santos. A derrota para o Coritiba na quarta-feira por 2-0 em Itaquera mudou um pouco o ambiente da relação do clube com a torcida. Depois do jogo os torcedores protestaram, cobraram jogadores, e é nesse clima que o Dorival está preparando o time para enfrentar o Santos. Eu já vou começar a responder a pergunta que você fez para a Jalili, né? Ela respondeu do lado do Santos e eu vou responder aqui do lado do Corinthians. O Memphis não tem nada que impeça ele de jogar contra o Santos, a não ser que a comissão técnica chegue a uma conclusão que pela má fase dele ele não seja titular, mas é muito difícil. A gente imagina que ele vai sim ser titular. O Memphis está passando por um período aqui no Corinthians, uma fase muito ruim, né? São 10 jogos no ano, nenhum gol marcado. Parece um pouco um complexo de Rames Rodrigues. Não sei se vocês lembram do Rames Rodrigues no São Paulo, que ele fazia jogos ruins pelo São Paulo para se apresentar muito bem na seleção da Colômbia. Os corintianos estão sentindo um pouco isso do Memphis, né? Que ele se poupa no Corinthians para de repente estar bem ali na seleção da Holanda. Então provavelmente ele joga também com uma pressão um pouco maior do que tem sobre o time. Agora, o Dorival deve ter uma boa novidade para esse jogo contra o Santos, que é o Yuri Alberto. Ele treinou ontem no gramado aqui do CT Joaquim Grava, hoje está treinando também, e segundo o staff do Yuri Alberto, ele está pronto, está liberado para jogar. Ele se machucou no dia 15 de fevereiro, uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, vinha se recuperando, está apto. E sem o Yuri Alberto, o Corinthians tem sentido muito ali no setor ofensivo. Sem ele foram 5 jogos, a equipe fez só 3 gols. E para o Yuri Alberto, o Santos, caso ele jogue, é um adversário muito especial. Além de ser o clube onde ele começou a carreira, é também o clube que ele mais vezes marcou. São 13 jogos com 8 gols. No caso do Yuri Alberto, a lei do ex funciona, e funciona muito bem, viu, Bruno? Eu chamo o Rafa, que está conosco aí na tela. Rafa, tem movimentação aí no Corinthians? O que está acontecendo? Fala, Bruno, boa tarde para você, boa tarde para os companheiros de estúdio, para os fãs de esporte. Olha só, o Corinthians está treinando aqui, tá já terminando, na verdade, a atividade agora no comecinho da tarde, né? Treinou durante a parte da manhã no CT Joaquim Grava, e mais ou menos por volta das 11h45 da manhã, um grupo de torcedores, as lideranças, na verdade, da Gaviões da Fiel, da Camisa 12 e da Estopim da Fiel, que são as principais organizadas do Corinthians, vieram até aqui o CT Joaquim Grava, não por este portão que a gente está, pelo outro portão, para conversar com alguns jogadores, com as lideranças do time e também com o Marcelo Paz sobre esse momento que o Corinthians está passando na temporada, né? Teve 10 dias de preparação, acabou perdendo para o Coritiba em casa. Depois da derrota, ainda no estádio, a gente observou alguns protestos dos torcedores, e agora vai fazer um clássico contra o Santos. O Corinthians que ainda não venceu clássicos estaduais, são 2 empates e uma derrota, né? Esse é o clima por enquanto, não é um clima tenso, não é um clima assim preocupante. Eles vieram apenas conversar sobre esse atual momento, obviamente exigir, né, que os jogadores façam uma apresentação diferente contra o Santos no domingo. Eu vou chamar um torcedor que está aqui do lado, ele é da Gaviões da Fiel, ele veio aqui para o CT do Corinthians hoje, na verdade com uma outra missão, que é recolher autógrafos dos jogadores do Corinthians para entregar para 2 crianças lá da Cachoeirinha, bairro dele, mas ele acabou acompanhando. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, como que você é conhecido lá na quadra da Gaviões, e falasse sobre essa conversa que as lideranças vieram ter, né? Sim, eu sou o Júnior, sou lá da Cachoeirinha, da Zona Norte.
todo mundo lá me chama de Cabelo. A torcida veio cobrar mais empenho, né? Mais vontade, determinação, porque o Corinthians é um clube gigante, o maior do Brasil. E você vê jogador do jeito que tá jogando é inadmissível. Igual a gente tá aqui, ó, debaixo de chuva, a gente vem aqui pedir um simples autógrafo, uma atenção para fazer uma caridade, ajudar as pessoas da comunidade lá. Você viu, o jogador passa, não dá nem atenção. A gente tá aqui desde as 8 horas da manhã. Só parou para mim o Gustavo Henrique e o André Ramalho, mais ninguém. Então a torcida representa o time, mas o time não está representando a torcida. Então a gente está vindo cobrar aí mais atenção aí para jogar, mais vontade e mais dedicação com a torcida, igual a torcida tem com eles nos jogos aí. Tá aí então o Júnior aqui, né, conhecido como Cabelo, que nos atendeu. Neste momento em que eu estou falando com você, Bruno, e com os companheiros da ESPN, os torcedores ainda estão reunidos lá com as lideranças do elenco para conversar. A gente obviamente vai depois tentar apurar, né, como foi essa conversa, o que foi falado ali. Mas o Júnior estava até me contando que geralmente é uma conversa muito direta, né, não tem muita vírgula na nossa... É uma conversa direta, cobrar mais desempenho, mais vontade aí, né, representar mais essa torcida aqui, que é a maior que tem. E mais sangue no olho, porque a gente vai torcer lá, a gente torce, a gente dá o melhor, né? A gente sempre se empenha a dar o máximo. Aí você vê o jogador com essas vontades que eles estão jogando no campo aí, não está representando a gente não. Então colocar mais vontade aí, o coração na chuteira aí e ir pra cima. Buscar o resultado domingo aí contra o Santos aí, que é obrigatório isso daí. Então, Bruno, essas são as atualizações aqui do Corinthians e devolvo para vocês repetindo, apesar assim desse encontro, é um clima tranquilo, nada assim negativo para a gente registrar. O clube abriu as portas, foi uma entrada autorizada e os torcedores estão lá conversando com as lideranças e com o Marcelo Paz. Rafa, você tem ideia de quantos torcedores entraram? 17 torcedores. As lideranças de camisa 12, Gaviões da Fiel e Estopim da Fiel, Bruno. Rafa, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. Então, 17 torcedores, os líderes ali das organizadas, estão sendo neste momento recebidos pelo elenco e pela comissão. O Corinthians recebe então esses torcedores lá dentro. Mário, o que você acha? O torcedor falou aí que a torcida não tem se sentido representada em campo. O torcedor ele tem direito de cobrar e de sentir, enfim, o que ele julga ali, né? Tá acontecendo dentro de campo. E se é uma postura do Corinthians, e é uma postura do Corinthians já de algumas diretorias receber os torcedores, é uma prática que o clube abraça, assim. Eu não sou a favor, porque eu sei que nunca é um bate-papo, né? O Rafa trouxe, é uma conversa mais direta, é no mínimo uma conversa mais direta, né? Uma conversa intimidadora, uma conversa de cobrança. Eu nunca fui a favor e nem vou ser a favor, porque justamente para mim ali não é uma reunião, né? Entre o seu chefe que está exigindo o seu desempenho, né? Ali é a torcida intimidando os jogadores. Mas o Corinthians se presta a esse serviço, eu não posso fazer nada. Nem sempre jogadores e comissão técnica, eles se sentem respaldados quando a direção do clube permite a entrada dos torcedores para esse tipo de conversa. Não sei como é que vai ser aí no caso do Corinthians, que tem uma relação também, é verdade, diferente aí com a sua torcida organizada, Jailson. Eu tô com a Mari e só para pontuar, lembra que a gente estava conversando sobre a declaração do Bidu? Isso. Para mim é tudo decorrência dessa declaração dele. Assim, ao meu ver, o Corinthians, de fato, contra o Coritiba fez um jogo muito abaixo, foi bem abaixo mesmo, até por conta, né, que o Dom que falou aqui, os 12 dias sem jogo. Mas que sendo uma conversa, eu concordo com a Mari Pereira. Mas se o Corinthians já tem essa prática, sendo uma conversa, que eu acho muito difícil ser só uma conversa, de não ter alguma cobrança um pouco mais forte, que fique por aí, sem violência, sem nada, tá ótimo, né? Enfim, que fique desse jeito. Mas a decorrência, para mim, é em relação ao que o Matheus Bidot ali acabou falando. E que a gente não achou nada demais. Eu também não achei nada demais, que a torcida cobrou no final. Isso. Mas eu acho que é só um se liga no sentido de virar a página em relação aos títulos conquistados. Sabe? Do tipo, a gente não vai aturar que vocês montem em cima dos títulos que foram conquistados. Beleza, ganhamos uma Copa do Brasil, beleza, ganhamos uma Supercopa. A gente já comemorou, já passou. Eu acho que é nesse sentido. Ou assim, não adianta ficar pensando só em Copa do Mundo, porque aqui nossa seleção é o Corinthians. Exatamente, a seleção é o Corinthians. Então, acho que é nesse sentido, de virar a página. Beleza, ganharam, já passou, acabou, agora tem jogo clássico contra o Santos. Eu acho que é nesse... Acredito eu, né? Tentando interpretar aqui de fora, que é nesse sentido. E aí é o peso que vai para esse clássico, porque a gente sabe que do Santos tem pressão em cima, acho que do trabalho principalmente, Mari, e agora tem também em cima do Corinthians. Não me parece ser algo direcionado da torcida à comissão técnica.
Mas em cima a entrega dos jogadores. Sim. Pelo menos essa parece ser a insatisfação. Mas são jogadores que já passaram por isso, né? Então acho que não necessariamente vai impactar negativamente, né? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Santos e Corinthians, domingo, às 4 horas da tarde, teremos clássico na Vila Belmiro. Trazer para vocês aqui agora os jogos de hoje, os jogos dessa sexta-feira, teremos Campeonato Amapaense, Paulista A4, teremos Campeonato Italiano, Torino e Parma, Campeonato Espanhol, Alavés e Villarreal, Campeonato Alemão, Campeonato Francês, Olympique de Marseille e Al-Shihri, Campeonato Argentino, Estudiantes e Lanús, e é um jogão, hein? 8 horas da noite esse jogo. Trazer aqui agora, pessoal, a classificação do Campeonato Brasileiro. Deixa eu colocar aqui na tela. Tá ali, Corinthians está na 10ª colocação, meio de tabela, tá com 7 pontos em 5 jogos. São 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fez 5 gols, tomou 5, tá com saldo de 0, um aproveitamento de 46,7%. Ali na zona do rebaixamento temos o Botafogo, Remo, Internacional e Cruzeiro. Parte de cima da tabela, o São Paulo em primeiro, Palmeiras e Fluminense em segundo, Bahia está ali na 4ª posição e o Bragantino em 5º. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futelance da Fiel.